Olá pessoal, tudo beleza? Que bom vê-los aqui novamente. Então hoje a gente começa a discutir a respeito de distribuição de cargas de forma contínua. Tá? A gente viu que no caso anterior a gente estava discutindo praticamente em todas as aulas algumas situações, né, nas quais a gente considerava apenas cargas pontiformes ou pontuais. Tá? A gente viu que em certas situações pode ser um pouco complexo para resolver os cálculos, tá? E nessa parte a gente entra numa situação que requer o uso do cálculo diferencial e integral para a gente poder resolver os problemas, tá? Então, vamos discutir primeiro essa situação, ó, no qual a gente tem um certo comprimento, uma certa distribuição linear. Nesse caso, a carga ela é dada em função de uma grandeza chamada lambda. E esse lambda ele representa a carga por unidade de comprimento. Tá? E quando a gente toma isso aqui numa forma diferencial, a gente passa o L para lá multiplicando, e a gente pega o dq, ou seja, uma certa quantidade de carga que tem um pedacinho desse comprimento. O dq seria nada mais, nada menos do que lambda multiplicado pelo dl. Tá? Então, o que representa isso aqui? Representa a carga contínua. Desculpem, não é coronavírus, pode ficar tranquilo. Tá? É apenas uma alergia. E aqui, ó, essa quantidade de carga vai ficar distribuída numa pequena parte deste comprimento L. Tá? Se a gente tem uma situação no qual a gente tem uma superfície, tá? Numa superfície, a representação da carga é por sigma. E esse sigma é carga por unidade de área. Tá? E naturalmente passa a área para lá novamente, o dq vai ficar sigma vezes dA. Ou seja, isso aqui representa a quantidade de carga num pedacinho dessa superfície. Pedacinho muito pequeno, pedacinho infinitesimal, então a gente representa por dq. Tá? E podemos ter também o ρ, que representa aí a distribuição de cargas num certo volume, que é carga por unidade de volume. E, novamente, o dq vai ficar ρ vezes dv. Então, são as três situações que a gente pode ter. Uma distribuição linear, uma distribuição superficial e uma distribuição volumétrica de cargas, que é muito mais comum na natureza. Então, vamos começar com um exemplo de distribuição linear. Um anel carregado. Então, considere um anel delgado. Delgado representa muito fino, de raio R, né, com uma distribuição de carga positiva, lambda. Suponha que o anel é feito de material isolante e as cargas permanecem imóveis. Então, isso aqui é um anel, por exemplo, de plástico. Todas as cargas estão grudadinhas ali. Qual é o campo elétrico no ponto P sobre o eixo central a uma distância z do plano do anel? Então, a gente vai querer calcular o campo elétrico aqui, ó, nessa região aqui. Tá? Qual o valor do campo elétrico quando o P for a uma distância muito grande? Ou seja, quando a gente fizer esse z aqui, ó, aumentar muito. Tá? O que vai acontecer com o campo elétrico gerado por esse anel? Então, perceba que o anel tem um raio R, tá? Aqui é o eixo Z, e a distância de P até o anel, ó, é uma distância Rzinho. E perceba que aqui entra aquele elemento que eu falei, o elemento de comprimento, ó. Lá, na teoria, estava como dl. Aqui representa a mesma coisa, só que aqui foi chamado S como sendo o comprimento. Então, o elemento de comprimento aqui é o ds. Então, relacionado a esse ds, vai estar um dq, que representa aí uma pequena quantidade de carga que tem naquele pedacinho ali. Tá? A solução desse problema é dado por isso aqui, ó.
E igual a 1 sobre 4 πy0, QZ, onde que é a carga Z é essa distância, dividido por Z ao quadrado mais R quadrado elevado a 3 meios, onde o Rzão é o raio do anel. E para distância muito grande vai dar essa expressão aqui. Porém, nós vamos ver como chegar nessa expressão. Tá? Vocês vão ver que não é tão complicado assim. Requer toda aquela revisão de cálculo diferencial, mas vocês conseguem, vocês são capazes. Vocês têm que ter em mente que se outros conseguem fazer, vocês também conseguem. Tá? Alguns demoram um tempo maior do que outros, ou alguns conseguem rápido, mas vocês são capazes e isso é o mais importante. Tá? Então vamos lá. Então primeiro vamos colocar aqui o vetor campo elétrico nessa posição. Nessa posição aqui a gente vai ter que o campo elétrico gerado por essas cargas vai ser um DE. Por que DE? Porque é só uma parte do anel que nós estamos pegando, não estamos pegando o campo elétrico total, só uma partezinha. Então esse DQ aqui, esse pedacinho de cargas, gera esse pedacinho de campo elétrico, com um certo ângulo θ que é o mesmo que esse. O DQ, então, é lambda ds, e o campo elétrico com uma carga pontiforme é escrito desse jeito. A gente viu no capítulo, né, que podemos escrever desse jeito. Só que aqui é só o DE. Então, como é que vai ficar o DE? O DE vai ficar 1 sobre 4 πy0 dq dividido por r quadrado. Perceba que agora a gente já começou a escrever em termos do cálculo diferencial. Tá? Vamos substituir, então, o dq por lambda ds. E a gente tem a expressão escrita dessa forma. Só que vocês concordam que esse campo aqui, ó, ele vai fazer um ângulo com o eixo z, certo? Então, vamos relacionar agora a questão da distância. Perceba que a nossa expressão depende da distância Rzinho, que é essa distância aqui. Como que eu vou determinar esse Rzinho? Perceba que esse Rzinho é a hipotenusa desse triângulo. Então eu posso tirar ele calculando a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa desse triângulo Rzinho, Rzão, Z? A hipotenusa vai ser esse cara ao quadrado, Rzinho ao quadrado, que é igual a Rzão ao quadrado, mais Z ao quadrado. Então já escrevi esse cara em termos de Rzão e Z, que são as grandezas do nosso problema. Então, substituindo, a gente vai ter o campo elétrico escrito agora desta forma. DE sobre 4πy0, lambda ds, e substituiu aqui no lugar de r quadrado é esse termo aqui. Na verdade, não tem esse quadrado, né? Vamos riscar esse quadrado aqui. Ó. Não tem esse cara aqui. Tá? É só r quadrado mais z quadrado. Perfeito? Vamos continuar. Agora, lembra que eu falei para vocês que tem a questão do ângulo? Então, olha só. Cada elemento desse anel, cada pedacinho dele, vai gerar um campo elétrico aqui em cima. Então, você vai ter uma situação tridimensional. Tá? Tudo em volta aqui, os DE. Tá? E na direção X, vamos colocar assim, também vai ter as componentes do campo elétrico. Só que essas componentes do campo elétrico na horizontal vai estar todas, para cada uma que você vai ter para a direita, vai ter uma para a esquerda. Tá? E em todas as direções sempre vai ter uma apontando para o lado e uma apontando para o outro. Ou seja, esse vetor vai estar sempre se cancelando com esse vetor. Então essas componentes que estão na horizontal vão ser desprezadas. Vai sobrar só para nós o que vai estar apontando para cima. Tá? E os que estão apontando para cima depende do cateto adjacente ao ângulo. Então depende do cosseno do ângulo θ. Que cosseno do ângulo θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então essas componentes aqui dependem do cateto adjacente, que é o cosseno. Então eu vou reescrever agora quem que é esse cosseno de θ. Cosseno de θ. Ó, o θ está aqui, ó. Onde está o θ aqui?
Cosseno desse ângulo, quem que é? É cateto adjacente, que é o Zzinho, aqui, dividido pela hipotenusa, que é o Rzinho. Ah, mas quem que é o Rzinho? O Rzinho acabamos de calcular ali no slide anterior, ó. Rzinho ao quadrado era igual a esse cara. Então joga para lá como raiz, eu tenho que Rzinho é igual a raiz quadrada de R quadrado mais Z quadrado, ou elevado ao meio, que é a mesma coisa. Então a gente escreveu então quem que é o cosseno de θ. Mas agora eu não tenho só DE, porque aqui para cima é DE cosseno θ. Então DE cosseno θ vai ficar quem? Vou reescrever DE, o DE é esse cara, o cosseno de θ é esse, então eu vou multiplicar esse termo com esse. Tá? Então olha só, vai vir Z, está aqui em cima, sobre 4πε0, lambda ds continua aqui, e aqui embaixo eu vou ter o elevado ao quadrado, não tem, esse quadrado não tem, lembra que eu digitei errado, esse cara não tem. Eu tenho meio com 1 inteiro. Perceba que r quadrado mais z quadrado, e aqui também faltou aqui o quadrado, pessoal, aqui é o quadrado. Ao quadrado, ao quadrado. Então, ó, r quadrado mais z quadrado elevado a 1. Aqui eu tenho r quadrado mais z quadrado elevado a meio. Então, perceba que eu tenho aqui, quando não aparece, é 1 inteiro. E aqui eu tenho meio. 1 inteiro mais 1,5 dá 3 sobre 2, que aparece aqui. Então, reescrevi o DE. Então, integrando agora dos dois lados da expressão, eu vou ter que o campo elétrico é a integral de DE cosseno θ, que é igual a... Tudo isso aqui é constante, ó. Z sobre 4πε0, lambda, r quadrado mais z quadrado, sobre 3,5 não depende de S. Então, fica a integral de ds. Mas essa integral vai variar de quanto a quanto? De quanto varia o comprimento? Ó? O comprimento não é o comprimento de uma circunferência, aqui, ó, uma volta. Qual que é o comprimento de uma volta? Vai de 0 a 2πr, que é o comprimento total da circunferência. Tá? Essa integral todo mundo sabe resolver com o pé nas costas. Tá? Pode ser meio desconfortável, mas consegue resolver com o pé nas costas. O que é a integral de ds? A integral de ds é S. Aí eu substituo o limite. No lugar de S eu substituo então o 2πr, porque o zero vai zerar tudo. E eu fico com o campo elétrico escrito desse jeito. Z sobre 4πε0, 2 lambda πr sobre r quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Reescrevendo novamente aqui. 2πr. Por que eu escrevi em termos de 2πr? Porque se a gente lembrar, quem que é... Opa! Aqui, só repetir. Vamos lá. Lembrando que carga, lambda é carga por unidade de comprimento. Então eu posso escrever que carga é lambda vezes L ou lambda vezes S. Tá? Para que isso? Porque eu tenho o comprimento total da circunferência, que é 2πr. Então eu posso escrever que a carga total agora, ao invés de deixar aqui como lambda 2πr, que não estaria errado, estaria correto, até aqui o problema estaria correto, só para a gente escrever na mesma forma que o livro deixou. Então eu posso escrever que a carga total é lambda 2πr. E esse cara aqui, ó, eu vou substituir simplesmente pela carga. Então, reescreva a expressão para o anel carregado. Fica da seguinte forma. 1 sobre 4πε0, QZ sobre r quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente tem o Zzinho muito maior do que o Rzão. Lembra do limite? Ó? Eu tenho essa soma aqui embaixo. Depende do r quadrado e do z quadrado. O que acontece quando esse Rzão aqui for muito menor do que o z? Ou seja, o z muito grande. Se esse cara é muito grande, esse cara aqui é desprezível.
Ou seja, tem um valor muito pequeno comparado. É a mesma coisa de somar 1 milhão, que é o valor desse cara, com esse cara que vale 0,1. 1 milhão mais 0,1, isso é praticamente 1 milhão. Então eu posso desprezar esse Rzão aqui. Tá? Agora, reescreva a expressão, simplifico esse quadrado com esse 2 aqui, e fica o z ao cubo ali embaixo. Novamente, simplifique esse z com z ao cubo, vai ficar um z quadrado, e a gente tem a expressão, então, para o anel carregado a grandes distâncias. Essa é a expressão matemática para o anel carregado, e essa é a expressão para o anel carregado a grandes distâncias. Então, perceba que não é um processo tão simples. Vocês podem estar se perguntando agora, professor, mas como é que eu ia saber que eu teria que fazer tudo isso? Você não ia saber. É difícil você partir do zero e chegar a esse ponto, né? Mas é algo que você tem que observar, pegar na ponta do lápis, escrever, repetir os cálculos para ver se você consegue chegar nessas expressões aí. Não adianta fazer uma vez só, porque realmente tem vários passos no problema. Então eu aconselho vocês irem pausando o vídeo e tentarem repetir esses cálculos. Obrigado por assistirem. Vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai discutir um disco carregado. Grande abraço.